Então, a estrutura básica do projeto de vocês segue essa arquitetura. É uma arquitetura de 3 camadas, onde a gente separa a estrutura do código, os arquivos, etc., em 3 grandes áreas, ou 3 grandes preocupações. Eu tenho uma camada de visão, de modelo e persistência. A camada de visão, ela cuida, são os arquivos, as classes, tudo no seu sistema que é voltado, existe para que a gente construa a tela do usuário, certo? Ou seja, é nessa classe onde vão estar as minhas páginas HTML, minhas imagens, os arquivos JSP, os servlets, tá? As classes Java, né, que representam os servlets. Então, tudo na sua aplicação que tem como preocupação gerar e organizar a interface do usuário vai estar nessa camada de visão. Tá joia? Essa camada de visão, ela se comunica ou interage com uma outra camada lógica também, que é uma camada que a gente chama de modelo, que é onde está a lógica de negócio da sua aplicação. Em princípio, a lógica de negócio da sua aplicação, ela não muda, né, se a gente mudar o tipo de interface, ok? Então, essa estrutura de organização do seu projeto, da sua aplicação, ela permite que não haja dependência entre modelo e visão, ou seja, que as classes que representam a sua aplicação, elas não têm dependência com as classes e os arquivos que representam a visão. Tá joia? Isso significa que, se eu não tenho dependência, se o meu modelo não depende dessas classes, desses arquivos, então eu posso mudar as classes ou os arquivos da visão sem mudar o meu modelo. É esse o nosso objetivo quando a gente começa a organizar o projeto segundo essa estrutura. Tá joia? Ou seja, em outras palavras, eu poderia ter também aqui um projeto todo feito para Android, tá? Que utilizaria ou acessaria as mesmas classes do meu modelo. E eu não precisaria mudar o meu modelo. Tá joia? Então vamos lá. As classes do modelo, elas são as classes que representam as entidades e os relacionamentos da sua aplicação, as regras de negócio, ok? Então, se eu tenho um sistema de controle acadêmico, no sistema de controle acadêmico eu tenho entidades como professor, aluno, disciplina, turma, né? Eu tenho relações entre essas entidades, então um professor, ele ensina uma turma é de uma disciplina é de um curso, tá? Um aluno se matricula numa disciplina, quer dizer, numa turma, tá? Então, a gente tem essas relações. E eu tenho também regras de negócio. Ou seja, um aluno não pode se matricular numa turma se ele não tiver pago, né, uma disciplina que tem um pré-requisito. Tá? Um aluno não pode fazer uma matrícula numa disciplina se ele não estiver matriculado no curso. Então, são regras de negócio. Tá joia? Eu não posso matricular numa disciplina mais alunos do que a capacidade da sala. Outra regra de negócio. Tá? Então, essas regras de negócio, essas entidades, esses relacionamentos, eles representam, né? Ou seja, eu vou colocar tudo isso em classes que vão estar no que a gente chama do modelo. Tá joia? Ou seja, que representam, estão dentro da organização lógica de modelo da minha aplicação. E eu tenho uma outra camada que a gente chama de persistência, tá? Que é o conjunto de classes, tá? Arquivos, etc. e tal, que vão ser responsáveis pela persistência da sua aplicação, ou seja, armazenar os dados de modo que, se eu desligar e ligar a sua aplicação, os dados continuem lá, ou seja, os dados persistam, né? Então, a gente tem um conceito de objeto, né, ou classe, de objeto de persistência, que é diferente do conceito de transiente. Né? Então, algo que é persistente é aquilo que fica quando eu desligo e ligo o computador. Tá? O que a gente chama de transiente é aquilo que, se eu desligar o computador, eu perco. Tá? Ligar de novo não existe mais. Tranquilo? Tá? Então, a persistência ela pode ser feita de diversas formas.
a gente pode utilizar arquivos. Então, eu vou armazenar dados num arquivo, que o arquivo é um espaço, né, num disco rígido, quer dizer, no disco físico do seu computador, tá? Em que se eu desligo o computador e eu ligo o seu computador, os dados que estão no arquivo, no disco, eles continuam. Tá? Então, arquivo é um tipo de persistência. Outro tipo de persistência são bancos de dados, né? Sistemas gerenciadores de banco de dados. Hoje em dia a gente tem também persistência na nuvem, né? Usando mecanismos de armazenamento como a Amazon, etc. e tal. Tá? A infraestrutura da Amazon, por aí vai. Tá? Então, do mesmo jeito que a minha aplicação está organizada para que eu não tenha dependência entre o modelo e a visão, eu também vou organizar a minha aplicação de modo que eu não tenha dependência entre o modelo e a persistência. Tá? Ou seja, o meu objetivo nessa organização é que eu mude o tipo de persistência e eu não precise mudar o meu modelo. Ok? Então, eu posso ter o meu sistema de controle acadêmico, que vai estar representado pelas classes, né, da minha camada de modelo, usando uma persistência em arquivo, ou usando uma persistência em banco de dados, ou usando uma persistência na Amazon. Então, a ideia é que eu possa trocar as persistências e não precise mudar a lógica do meu negócio, ou seja, mexer nas classes do meu modelo. Tudo bem? Então, essa organização, ela é uma organização lógica que vai refletir na estrutura do código, tá? E na estrutura do projeto do seu sistema.